Mais dinheiro no seu bolso. A presidente Dilma Rousseff anunciou que o salário mínimo pode chegar a R$ 619 em 2012. O valor é cerca de 13% maior que o atual. E para você entender os efeitos desse aumento para a economia brasileira, eu converso agora com a economista Vaníria Ferrari. Tudo bem, Vaníria? Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Para a gente começar falando desse aumento, os impactos que a economia brasileira acaba sentindo positivamente e também negativamente a partir desse anúncio da presidente. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que observar é que quando a gente fala em aumento de salário, automaticamente a gente está dizendo mais dinheiro em poder do público. Ou seja, isso vai aumentar o poder aquisitivo da população, consequentemente o poder de compra da população. E isso pode ter um viés de aumento do consumo. Por quê? Hoje a gente fala que a população, quando a gente tem um aumento de renda, ou a gente canaliza ele para uma poupança, para um investimento, ou a gente canaliza para o consumo. Como a gente fala na economia brasileira, que a gente tem uma boa parte da população de baixa renda, média renda, a gente imagina que esse pessoal, quando eles conseguem ter um aumento, eles vão canalizar isso para consumir aquilo que eles não têm até o momento. Então, esse é o grande risco de você ter um aumento, às vezes, de um montante que seja significativo, de gerar um aumento exagerado do consumo. Na verdade, não é nem aumento exagerado. Como é que eu explico isso? A gente tem, eu acho que o legal é a gente explicar pela teoria que a gente tem o lado do consumo e o lado da produção. Ou seja, se eu tenho mais pessoas comprando, eu tenho que ter mais produtos sendo produzidos para atender essa população. Se isso acontece numa proporção similar, eu vou ter um preço de equilíbrio, ou seja, vou tentar manter a média dos preços. Quando eu tenho um crescimento do consumo, isso não acontece do lado da produção, pode acontecer de haver um aumento de preços. Que é o que as pessoas às vezes confundem, elas acham assim, o produto aumentou, por que o meu salário aumentou? De forma alguma. O que acontece é que a produção ela leva mais tempo para se adequar ao aumento da demanda, ou seja, o aumento do consumo. Então, num primeiro momento, nós vamos ter pessoas com maior poder de compra e temos empresas que às vezes não vão conseguir acompanhar esse processo. Então, isso pode gerar um aumento dos preços dos produtos, que não é, na verdade, causa do aumento, não é uma consequência do aumento do salário, mas é uma questão de desenvolvimento e giro da economia. E um aumento alto como esse, no momento atual que nós vivemos, uma instabilidade da economia mundial, não muito no Brasil, mas na economia como um todo. É prudente uma decisão assim, aumentar tanto, mais do que o esperado e mais até do que o prometido? Olha, na verdade, eu entendo que o objetivo de aumentar o salário mínimo foi mais no sentido de corrigir. Se a gente for pensar, a gente está com o salário mínimo no Brasil, ele é defasado há um tempo. Então, ele precisa acompanhar, ele precisa se valorizar. A gente precisa dar o valor real para ele em relação à questão de poder de compra. E isso veio perdendo. A questão é se nós vamos conseguir aumentar a produção na mesma proporção. Esse é o grande receio que a gente tem em momentos de crise, em que às vezes a gente vai ter menos investimento no país, que eu acredito até que isso não vai acontecer não, porque o Brasil está num bom momento financeiro. Mas de qualquer forma a gente tem que analisar que a produção não cresce na mesma velocidade que o aumento do consumo. Então esse é o grande impacto que eu acho que pode ter. Não é em função do aumento ser de 13%, mas se a gente pensar num aumento em torno de 13%, com o PIB, projeção de crescimento em torno de 4,5%, a gente já tem aí uma pequena mudança. O que o governo acredita é que a economia vá se aquecer a ponto de acompanhar. O que eu acho que num primeiro momento, em função da crise, isso pode ter o risco de não acontecer. Até porque é de um mês para outro que o aumento passa a vigorar e as empresas têm que se virar para fazer esse pagamento. Sim, o impacto no salário e no poder de compra é imediato. E o impacto na produção não é imediato, é médio e longo prazo. Então, acho que é esse gap que vai ser o grande desafio a ser administrado. E também é a questão que eu já tinha falado, a questão das empresas, como elas estão recebendo isso, essa situação de ter que ter, a partir daquele momento,
um valor bem maior para repassar para os funcionários. Em função dessa produção não aumentar na mesma velocidade, as empresas se preocupam o lucro não vai aumentar junto. No sentido de que o gasto com a folha de pagamento vai aumentar em função de todos os encargos, não só o salário, mas todos os encargos. E isso tem preocupado o empresariado, sim, né? Principalmente em função dele não conseguir acompanhar. Aí que é o receio, aonde que ele vai conseguir melhorar aumentando o preço do produto final. É um grande receio. E com relação também, a gente percebe que a previsão é de um impacto grande também na Previdência Social, porque o governo também tem que se preparar para esse pagamento, tendo em vista a quantidade de aposentados e pensionistas que a gente tem no país atualmente. E nós já temos um problema na Previdência Social, né, que ela é bem inchada no país. Então, o que vai acontecer? O governo vai ter que encontrar uma solução ou para reduzir gastos ou para arrecadar em função de cobrir esse aumento que vai ter na folha de previdência. Né? Então, o risco é ter um desequilíbrio nas contas públicas. E também é tirar de algum setor que passa a ficar mais com déficit aqui ou não. Eu espero que não seja não beneficiando o setor de produção. Né? Ele vai ter que encontrar uma solução para arrecadar dinheiro ou para conseguir gastar menos em algum aspecto para poder compensar esse aumento. E isso é uma preocupação dos analistas no mercado hoje. Ivanir, eu queria que você explicasse exatamente isso. Como está o mercado brasileiro hoje que permitiu se pensar num aumento como esse, tendo em vista que há pouco tempo, quando teve as eleições, os candidatos falavam que no máximo R$600 e que R$600 seria até uma questão assim, seria impossível conseguir esse valor. O que acontece no país atualmente que permite essa situação toda? Na verdade, o que nós viemos de um pós-crise, o Brasil, graças a Deus, esteve assim, numa situação financeira boa, equilibrada, que conseguiu passar melhor pela crise, mas sofreu com a crise, sim, não tem como dizer que não sofreu, todo o sistema produtivo parou. Né? Assim, não digo parou, mas houve uma redução da produção, como houve desemprego, e a gente começou, e o que o governo fez? Ele tomou medidas que pudessem minimizar esses riscos, como o aumento do crédito, permitindo maior consumo, para que essas empresas que talvez não conseguissem vender nem lá fora, conseguissem vender internamente. Então, para ajudar o aquecimento da economia. Só que nesse ponto, o que aconteceu? Isso, não que passou do limite, mas o reflexo foi tão... aqueceu tanto que a gente teve um problema que a gente começou a caminhar para um processo inflacionário. Né? A gente esperava aí em torno de 4,5%, 5%, hoje já se fala fechar 2011 com 6,5%, 7% de inflação. Aí o que o governo tomou a decisão, a princípio, da gente aumentar a taxa de juros para conter o crédito. E agora, no meio a essa discussão de uma possibilidade de inflação a ser controlada, nós temos uma nova redução de taxa de juros, o que vai facilitar o crédito e o aumento do salário mínimo. Eu acho que a gente tem um dever de casa para fazer. Né? Como administrar agora, eu acho que assim, é importante... porque a balança ela nunca fica igual, sempre pende nunca para um fica. lado, você tem que como. sempre estar avaliando, se você trabalha o lado do consumo, você vai ter que trabalhar o lado da produção. Então, eu acho que tem que criar incentivos para a produção, para que ela consiga atender essa nova demanda, esse novo público que vai ter um poder de compra maior do que tem hoje. Então, nesse momento, o foco deveria ser pensar em formas de fazer as empresas produzirem mais para de imediato acompanharem o aumento. Eu acho que minimizar o risco que esse aumento do salário mínimo pode causar em termos de aumento de consumo para gerar um processo inflacionário. Entendi. E com relação à questão da inflação, com esse aumento do salário, essa previsão de uma possível de um não acompanhamento das empresas com relação à produção dos produtos, pode haver um aumento da inflação maior do que a prevista pelo Banco Central para o ano que vem? Olha, poder pode. Tudo mas pode, espero né? que isso não vá acontecer. Eu acredito que isso essas medidas devem estar sendo tomadas com bastante critério e o risco existe. Porque a gente percebe que logo que a notícia, né, veio a público, houve um furor assim, geral. As pessoas muito satisfeitas, não, meu salário vai aumentar e tal, as pessoas ficam atenciosas para chegar logo. Por outro lado, as empresas... tem que haver um preparo para isso acontecer. Exatamente. Talvez, não sei se o valor foi, o percentual tenha sido muito alto, mas eu não sei. De qualquer forma, eu acredito que devem estar sendo tomadas medidas para que isso não venha gerar esse processo inflacionário. Senão, em meio à crise da Europa e todo esse momento que a gente está vivendo, isso não seria positivo. E a gente percebe, então, essa crise toda na Europa, nos Estados Unidos,
eu penso que aqui no Brasil nós sentimos muito pouco esse reflexo. Como que é possível um país como o nosso, que depende tanto de relações internacionais, nós somos fortes em vários setores em respeito à exportação, a gente conseguiu não entrar nessa onda, vamos dizer assim? Eu acho que o grande fator nessa questão do reflexo foram as medidas, né, tomadas pelo governo de forma correta para incentivar consumo, para o quê? Para tentar seria absorver a produção que não teria outro escoamento a não ser internamente. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que seria interessante a gente abordar é a questão do sistema financeiro brasileiro, que é um sistema que, apesar da gente falar do depósito compulsório no Brasil, que é alto, isso fez com que o sistema financeiro brasileiro estivesse mais sólido. E isso ajudou muito a gente passar de uma forma menos impactante a crise, embora houve grande impacto. A gente não pode falar que nós não passamos pela crise, porque não sei se na época quem acompanhou os jornais, principalmente setores como siderurgia, tiveram, né, reduções de demanda, tiveram que demitir pessoas. Então, foi um momento difícil para muitas principalmente empresas. Principalmente para Minas Gerais, né? Sim. Pelo polo siderúrgico que a gente tem aqui. Com certeza. E com relação a esse ano de 2011, a gente percebe que as pessoas de uma renda menor, aquelas pessoas mais pobres, elas se sentiram mais favorecidas, com mais acesso a dinheiro, com mais acesso à compra. O que gerou isso esse ano aqui no Brasil? Foi basicamente a política de crédito, né, de incentivo ao consumo, fora as linhas tipo linha branca, eletrodomésticos, a parte de veículos, o projeto Minha Casa Minha Vida, ou seja, houve um grande incentivo para que essa população de baixa renda conseguisse ter acesso como se fosse um pacote, ao crédito, vários fatores. Isso, ter acesso ao crédito. Isso também tem um viés de diminuir a desigualdade social, através de você permitir que pessoas que não têm condição de comprar passem a ter através do crédito mais facilitado. Foram os financiamentos de veículo, de casa e esses parcelamentos de eletrodomésticos, que eu acho que foi o que mais cresceu no país. Né? Realmente, muitas pessoas que não tinham acesso passaram a poder comprar. Eu brinco que eles não enxergam o preço do produto, eles veem o valor da parcela, né? Tanto que há um risco muito grande, há um estudo sobre isso, do excesso de endividamento das pessoas. Porque, como ela observa a parcela que ela vai pagar, ela vai comprando vários produtos parcelados. E são essas mesmas pessoas que agora, com o aumento do salário mínimo, vão ser beneficiadas. Joia, Vanira, muito obrigada pela presença. Nossa, foi ótima a nossa conversa. Acho que a gente conseguiu explicar aí rapidinho para as pessoas os impactos dessa medida. Obrigada, é um prazer, tá? Depois do intervalo, você vai conhecer Ibiza e Barcelona no quadro de Malicuia. Tem também um bate-papo com o autor Ângelo Machado, além da beleza minuciosa das pedras portuguesas que compõem várias calçadas da capital. Voltamos já!